Depois de subir as escadas e chegar ao quarto do esconderijo, elas constataram que o clamor havia provocado uma reação em sua amiga. Parece que vai ser muito perigoso, disse a mulher. Meus pais já estão escondidos lá. Posso esconder sua filha, mas você não. Duncan olhava aturdida para a parede com o papel florido manchado. Lá dentro, comprimidos entre tijolos, talvez com ratos passeando em seus pés, o nervosismo aumentado pela escuridão, se escondiam os pais idosos da mulher. A senhora Dresner podia ver que a sua amiga estava sendo irracional. A menina, mas não você, repetia ela, como se pensasse que, se a SS descobrisse a parede falsa, seria menos severa devido ao peso menor de Duncan. A senhora Dresner explicou que mal podia ser chamada de gorda, que Action parecia estar se concentrando naquele lado da rua Wall Street que ela não tinha para onde ir. E que caberia ali dentro. Duncan era uma menina em quem se podia confiar, mas se sentiria mais segura com a mãe a seu lado. Visivelmente, medindo a parede com os olhos, 4 pessoas podiam muito bem caber na cavidade. Mas disparos a uma distância de 2 quarteirões acabaram por obliterar por completo o raciocínio da mulher. Posso esconder a menina, gritou ela. Mas quero que você vá embora. A senhora Dresner voltou-se para Duncan e lhe disse que entrasse no esconderijo. Mais tarde Duncan não ia compreender como pudera obedecer à mãe e entrar docilmente no esconderijo. A mulher levou-a ao sótão, afastou um tapete do assoalho, depois ergueu um alçapão de madeira. Duncan desceu então para o interior da cavidade. Não estava escuro lá dentro. O casal de velhos acendera um toco de vela. Duncan viu-se ao lado de uma mulher. Não era sua mãe, mas, sob o odor de roupa usada, havia um protetor cheiro maternal. A mulher deu-lhe um rápido sorriso. O marido estava na outra extremidade, mantendo os olhos fechados, não querendo se deixar perturbar pelos ruídos lá fora. Depois de alguns instantes, a mulher fez-lhe sinal de que ela podia sentar-se, se quisesse. Duncan então agachou-se e encontrou uma posição confortável no chão do abrigo. Nenhum rato veio incomodá-la. Não ouvia som algum, nenhuma só palavra de sua mãe e da amiga do outro lado da parede. Acima de tudo, sentia-se inesperadamente segura. E com a sensação de segurança veio o desagrado consigo mesma por ter obedecido tão docilmente à ordem da mãe. Depois temeu por sua mãe, pelo que poderia lhe acontecer lá fora, no mundo das Actionen. A senhora Dresner não saiu imediatamente da casa. Os SS estavam agora na rua da Broske. Achou que seria melhor continuar ali. Se apanhassem, não causaria prejuízo à sua amiga. Podia até ser que a ajudasse. Se eles tirassem uma mulher daquele quarto, provavelmente ia aumentar-lhes a satisfação de tarefa cumprida, evitar que inspecionassem com mais atenção o estado do papel de parede. Mas a mulher estava convencida de que ninguém iria sobreviver à busca, se a senhora Dresner permanecesse no quarto. Esta, por sua vez, percebia que ninguém estaria salvo, se a mulher continuasse naquele estado de histeria. Assim, levantou-se, calmamente aceitando a sua sorte, e saiu. Eles encontrariam nas escadas ou na entrada. Por que não na rua? Era um regulamento tácito que os nativos do gueto deviam permanecer trêmulos em seus quartos até serem descobertos, que qualquer pessoa descendo escadas era de certa forma culpada de desafio ao sistema. Uma figura de boné impediu-a de sair. Apareceu na entrada, apertando os olhos no corredor escuro para enxergar na fria claridade azulada do pátio ao fundo. Fitando-a, ele a reconheceu, ela também o reconheceu. Era um companheiro de seu filho mais velho, mas não se podia ter certeza de que isso tivesse algum valor, não se podia saber o quanto eram pressionados os jovens da hoje. O rapaz entrou e aproximou-se dela. Pani Dresner, sussurrou ele e apontou para o poço da escada. Em 10 minutos eles terão partido. Fique debaixo da escada. Depressa. Tão documente quanto sua filha lhe obedecera, ela fez como o jovem lhe ordenara. Agachou-se debaixo das escadas, mas sabia que não adiantaria. A claridade outonal do pátio a revelava. Se eles quisessem revistar o pátio ou fossem até a porta do apartamento no final do corredor, não deixariam de vê-la. Como também ficar de pé ou agachada não fazia diferença. Levantou-se. Da porta da frente, o Wood insistiu para que ela não saísse dali. Depois ele se foi. Ouviu berros, ordens e súplicas, e tudo lhe pareceu estar acontecendo ali ao seu lado. Por fim, o Wood retornou com os outros. Ela ouviu o ruído das botas entrando pela porta da frente. Ouviu dizer em alemão que tinha revistado o andar terreno e que não havia ninguém em casa. Mas no andar de cima havia quartos ocupados.
Era tão prosaica sua conversa com os SS, que pareceu a senhora Dresner não fazer justiça ao perigo a que ele estava se expondo. Estava arriscando sua existência contando com a probabilidade de os SS, já tendo vasculhado a rua Wolski e chegando até aquele trecho da rua Dabrowski, cometerem o desleixo de não revistar eles próprios o andar térreo, deixando assim de encontrar a senhora Dresner escondida debaixo dos degraus. Mas os SS acabaram por aceitar a palavra do jovem Wood. Ela os ouviu abrindo e batendo portas no primeiro andar, com as botas pisando forte no assoalho do quarto da cavidade. Ouviu a voz estridente de sua amiga: "É claro que tenho a minha carteira. Trabalho no rancho da Gestapo, conheço todos os cavalheiros." Ouviu-os descer do segundo andar com alguém, com mais de uma pessoa, um casal, uma família. "Estão me substituindo", pensou. Uma voz masculina meio cansada, com um ar de bronquite, disse: "Mas, meus senhores, certamente podemos levar conosco algumas roupas." E, num tom tão indiferente quanto de um carregador de estação ferroviária dando uma informação de horário, o SS respondendo-lhe em polonês: "Não há necessidade de levar nada. Lá para onde vocês vão, eles fornecem tudo." Os ruídos recuaram. A senhora Dresner esperou. Não veio uma nova onda. A segunda onda seria amanhã ou depois. Agora voltariam sempre, vasculhando o gueto. O que em junho parecera um horror supremo, em outubro já se tornara um processo de rotina. E por mais gratidão que sentisse pelo jovem Wood, ao subir as escadas para ir buscar Danka, ela sabia que quando o assassinato é programado, habitual, uma indústria, como ali em Cracóvia, não havia maneira, mesmo com tentativas heróicas, de desviar o rumo devastador do sistema. Os mais ortodoxos do gueto tinham um refrão: "Uma hora de vida é ainda vida." O jovem o lidera aquela hora. Ela sabia que ninguém mais lhe daria outra. No quarto, sua amiga estava meio envergonhada. "A menina pode vir sempre que quiser", disse ela, mas o que queria dar a entender era: "Não excluí você por covardia, mas por prudência. E meu ponto de vista continua o mesmo. A menina pode ser aceita, você não." A senhora Dresner não discutiu. Ela percebia que a atitude da mulher fazia parte da mesma equação que a salvara no andar térreo. Agradeceu a amiga. Talvez Danka precisasse aceitar de novo a sua hospitalidade. Dali em diante, como não parecesse ter os seus 42 anos e ainda tivesse boa saúde, a senhora Dresner tentaria sobreviver naquela base, a base econômica, o valor putativo de sua capacidade de trabalho para a inspetoria de armamentos ou qualquer outro setor do esforço de guerra. Não tinha muita confiança na perspectiva. Naqueles dias, qualquer um com vislumbre de compreensão já devia saber que a SS acreditava que a morte do judeu era socialmente inapelável, ultrapassava qualquer valor que lhe pudesse ter como um item de trabalho. E a questão era em tal época: quem salva Juda Dresner, operária de fábrica? Quem salva Janek Dresner, mecânico na garagem da Wehrmacht? Quem salva Danka Dresner, faxineira na Luftwaffe, na manhã em que a SS finalmente resolve ignorar-lhes o valor econômico? Enquanto o jovem Wood estava providenciando a sobrevivência da senhora Dresner embaixo da escada na rua Dabrowski, os sionistas da juventude a Lutziot e Azob preparavam um ato de resistência mais concreto. Tinham conseguido uniformes dos Waffen-SS e, assim disfarçados, adquiriram o direito de visitar o restaurante Ciganeria reservado à SS na Praça Ducha, defronte do Teatro Sloaki. No Ciganeria eles deixaram uma bomba, que fez voar as mesas pelo telhado, reduziu a fragmentos 7 membros da SS e feriu cerca de 40. Quando Oscar soube do ocorrido, pensou que poderia ter estado lá, adulando algum SS. Era a intenção deliberada de Shimon e Gustav Dranger e seus companheiros agirem contra o tradicional pacifismo do gueto, convertê-lo numa rebelião universal. Colocaram uma bomba no Bagatela Cinema, reservado só para a SS, na rua Carmelica. Na escuridão de uma rua, Leni Riefenstahl acenou com uma promessa de feminilidade germânica para um soldado desgastado de executar sua tarefa nacional no gueto ou nas ruas cada vez mais perigosas da Cracóvia polonesa, e no instante seguinte uma vasta chama amarela o extinguiu. Nos próximos meses Azob iria afundar lanchas de patrulhamento no Vístula, incendiar diversas garagens militares por toda a cidade, providenciar passeio para pessoas que não tinham direito de possuí-los, contrabandear fotografias de passaporte para centros, onde podiam ser usadas para falsificar documentos arianos, descarrilar o elegante trem, de uso exclusivo do exército, que fazia o percurso entre Cracóvia e Bochnia,
e distribuir o seu jornal clandestino. Iria também arranjar para que 2 dos auxiliares ou do chefe Spira, Spitz e Foster, que haviam preparado listas de milhares de prisioneiros, caíssem numa emboscada da Gestapo. Era uma variação de um velho truque de estudantes. Um dos membros da ZUB, fazendo-se passar por informante, marcou o encontro com 2 policiais numa aldeia nas proximidades de Cracóvia. Ao mesmo tempo, um outro suposto informante avisou a Gestapo que 2 líderes do movimento clandestino judaico poderiam ser encontrados num determinado local. Spitz e Forster foram ambos metralhados enquanto fugiam do fogo da Gestapo. Contudo, o estilo de resistência para os habitantes de guetos permanecia o mesmo que o de Arthur Rosenzweig, quando lhe disseram em junho que fizesse uma lista de milhares de conterrâneos seus para serem deportados. Colocou o seu próprio nome, o de sua mulher e o da sua filha em primeiro lugar na lista. Em Zablocce, no terreno baldio nos fundos da Himalaya, o Sr. Geret e Oskar Schindler estavam prosseguindo com o seu estilo próprio de resistência, construindo uma segunda caserna. Capítulo 17. Um dentista austríaco de nome Sedlacek tinha chegado a Cracóvia e estava fazendo perguntas cautelosas sobre Schindler. Viera de trem de Budapeste e trazia consigo uma lista de possíveis contatos em Cracóvia, numa valise de fundo falso, uma quantidade de slots de ocupação, que, como o governador-geral Franco abolira as denominações majoritárias da moeda polonesa, tomava um espaço despropositado. Embora pretendesse fazer ver que estava viajando a negócio, fazia às vezes de correio para uma organização sionista de resgate em Budapeste. Ainda no outono de 1942, os sionistas da Palestina e, sobretudo, os vários povos do mundo, apenas tinham conhecimento dos rumores que corriam sobre o que estava se passando na Europa. Os primeiros haviam instalado um escritório em Istambul para captar informações mais exatas. De um apartamento no bairro de Beyoğlu dessa cidade, 3 agentes enviavam cartões postais endereçados a cada grupo sionista na Europa germânica. Os cartões diziam: por favor, mande-me dizer como vai. Eretz está ansiosa por notícias suas. Eretz significava o mundo e, para qualquer sionista, Israel. Todos os cartões eram assinados por um dos 3 agentes, uma jovem chamada Sarka Mandelblatt, que possuía uma conveniente cidadania turca. Nenhum dos cartões tivera a resposta. Isso significava que os destinatários estavam presos, escondidos nas florestas, em algum campo de trabalho, em um gueto ou mortos. Só o que os sionistas de Istambul obtiveram foi uma tenebrosa prova negativa de silêncio. Em fins do outono de 1942, finalmente, eles receberam uma resposta, um cartão com uma vista dos bulvários de Budapeste. A mensagem era: o seu interesse pela minha situação é encorajante. Ramin Mayer, auxílio urgente, é muito necessário. Por favor, mantenha-se em contato. Essa resposta havia sido composta por um joalheiro de Budapeste chamado Samuel Springman, que recebera e conseguira decifrar a mensagem do cartão postal de Sarka Mandelblatt. Samuel era um homem franzino, estatura de jockey, 30 e poucos anos. Desde os 13, apesar de uma probidade inalienável, ele vinha bajulando funcionários, fazendo favores ao corpo diplomático, subornando a opressiva polícia secreta da Hungria. Agora o grupo de Istambul informou de que queria utilizá-lo para canalizar dinheiro para dentro do Império Alemão e, através dele, transmitir ao mundo informações positivas sobre o que estava acontecendo com os judeus europeus. Na Hungria do general Horthy, aliado dos alemães, Samuel Springman e seus companheiros sionistas viviam tão privados quanto os de Istambul de notícias fidedignas sobre o que se passava do outro lado das fronteiras polonesas. Mas ele começou a recrutar correios que, por uma percentagem sobre a quantia transportada, ou por simples convicção, estavam dispostos a penetrar em território alemão. Um desses correios era um negociante em pedras preciosas, Erich Popescu, um agente da polícia secreta húngara. Outro era um contrabandista de tapetes, Bandigross, que também trabalhara para a polícia secreta, mas que passara a servir Springman para espiar o desgosto que tinha causado a sua falecida mãe. Um terceiro era Rudi Schulz, um arrombador de cofres austríaco e agente do escritório administrativo da Gestapo em Stuttgart. Springman tinha o dom de manobrar agentes duplos tais como Popescu, Gross e Schulz, apelando para o seu sentimentalismo, a sua ganância e, acaso os tivessem, os seus princípios. Alguns dos correios eram idealistas e trabalhavam por premissas firmes. Sedlacek, que no final de 1942 andava fazendo perguntas sobre Schindler, era um deles.
tinha um bem-sucedido consultório dentário em Viena e, com 40 e poucos anos, não necessitava estar transportando valizes de fundo falso para a Polônia. Mas ali estava ele, com uma lista no bolso, uma lista que lhe viera de Istambul. E o segundo nome mencionado era o de Oscar. O que significava que alguém, Itzhak Stern, o comerciante ginteiro ou o Dr. Alexander Bibestein, tinha enviado o nome de Schindler para os sionistas na Palestina. Sem o saber, Schindler havia sido nomeado para o posto de um justo. O Dr. Sedlacek tinha um amigo na guarnição militar da Cracóvia, um seu cliente conterrâneo vienense. Era o Major Franz von Korab, da Wehrmacht. Na sua primeira noite em Cracóvia, o dentista encontrou-se com o Major von Korab no Hotel Cracóvia para tomarem um drink. Sedlacek tivera um dia melancólico, fora até o cinzento Vístula, de onde avistara, na outra margem, o Podgorice, a fria fortaleza de arame farpado e os altos muros construídos com lápides de sepulturas. Uma nuvem de opacidade fora do normal pairava sobre aquele gélido dia de inverno e uma chuva fina caía além do falso portão oriental, onde até os policiais pareciam míseras criaturas. Depois daquela visão, foi com alívio que ele se dirigiu para o hotel, a fim de encontrar-se com von Korab. Nos subúrbios de Viena, sempre haviam circulado rumores de que von Korab tinha uma voz judia. Clientes do dentista mencionavam isso ocasionalmente. No Reich, comentários sobre a genealogia das pessoas eram tão comuns quanto falar sobre o tempo. Em meio a rodadas de bebidas, especulava-se muito seriamente se era verdade que a avó de Reinhard Heydrich tinha se casado com um judeu chamado Sus. Certa vez, contra todas as precauções de bom senso, devido à amizade entre os dois, von Korab confessara a Sedlacek que, no seu caso, o boato era verdadeiro. A confissão fora uma prova de confiança, que agora não haveria perigo em corresponder. Assim, Sedlacek perguntou ao major sobre os nomes na lista de Istambul. A menção do nome de Schindler, von Korab respondeu com uma risada indulgente. Conhecia Schindler, já jantara com ele. Fisicamente, era um magnífico tipo de homem, informou o major, e ganhava rios de dinheiro. Muito mais esperto do que fingia ser. Podia telefonar imediatamente a Schindler e marcar uma entrevista com ele. Às 10 horas da manhã seguinte, eles entraram no escritório da Emalia. Schindler recebeu polidamente Sedlacek, mas observou o Major von Korab, estranhando a confiança dele no dentista. Após algum tempo, Oscar mostrou-se mais amistoso com o estranho e o Major se desculpou por não poder ficar para o café. Muito bem, disse Sedlacek, depois da partida de von Korab. Vou lhe dizer exatamente o motivo de eu estar aqui. Não mencionou o dinheiro que trouxera consigo, nem a probabilidade de, no futuro, serem entregues a contatos de confiança na Polônia pequenas fortunas provenientes das reservas do Comitê Judaico de Partilha. O que o dentista queria saber, independente de qualquer fator financeiro, era o que Schindler sabia e pensava sobre a guerra contra o povo judeu na Polônia. Uma vez formulada a pergunta de Sedlacek, Schindler hesitou. Durante um instante, Sedlacek pensou que a pergunta iria ficar sem resposta. Em fase de expansão, a oficina de Schindler empregava 550 judeus alugados pela SS. A inspetoria de armamentos garantia a um homem como Schindler uma continuidade de contratos substanciais, e a SS prometia-lhe, por uma diária de apenas 7,50 Reichsmarks por pessoa, uma continuidade de escravos. Não seria surpreendente se ele se recostasse na poltrona estofada de couro e afetasse ignorância. Existe um problema, Sedlacek, retorquiu ele. Seguinte, o que eles estão fazendo com o povo judeu neste país é inacreditável. Está querendo dizer, perguntou o Dr. Sedlacek, que receia que os meus superiores não acreditem na sua palavra. Eu mesmo mal posso acreditar, disse Schindler, levantando-se. Foi até o aparador de bebidas, serviu 2 doses de conhaque e estendeu-uma ao Dr. Sedlacek. Depois de franzir a testa para uma fatura que apanhara em cima de sua mesa, dirigiu-se para a porta na ponta dos pés e escancarou-a bruscamente, como para apanhar em flagrante algum bisbilhoteiro. Ficou um instante parado na soleira da porta. Sedlacek ouviu-o, então, falar calmamente em polonês com sua secretária a respeito da fatura. Momentos depois, fechando a porta, ele voltou para junto de Sedlacek, sentou-se na sua poltrona detrás da mesa e, após um prolongado gole de conhaque, começou a falar. Até mesmo na pequena célula de Sedlacek, seu clube vienense antinazista, não se imaginava que a perseguição aos judeus tornara-se tão sistemática.
Não somente a história que Schindler lhe contava era assustadoramente primária em termos morais, como lhe pediam que acreditasse que, em meio de uma batalha desesperada, os nacionalsocialistas empregavam milhares de homens, os recursos de preciosas estradas de ferro, técnicas de engenharia dispendiosas, uma parcela fatídica dos seus cientistas e pesquisadores, uma vasta burocracia, arsenais inteiros de armas automáticas, uma profusão de depósitos de munições, todo esse potencial para um extermínio, que não tinha nenhum objetivo militar ou econômico mas um mero objetivo psicológico. Dr. Sedlacek tinha esperado apenas histórias de horror, fome, restrições econômicas, pogroms violentos em uma ou outra cidade, violações de propriedade, todas as arbitrariedades historicamente habituais. O sumário de Oscar dos eventos na Polônia convenceu Sedlacek precisamente por causa do tipo de homem que era o seu informante, um homem que tinha ganho muitos lucros na ocupação abancado no centro de sua própria colmeia, com um copo de conhaque na mão. Apresentava ao mesmo tempo uma impressionante superfície, calma e uma cólera fundamental. Era como um homem que, para seu pesar, descobre que é impossível deixar de acreditar no pior. Narrava os fatos sobriamente, sem nenhuma tendência ao exagero. Se eu puder conseguir-lhe um visto, disse Sedlacek, está disposto a ir a Budapeste e relatar aos meus superiores e a outros o que acaba de me contar. Schindler pareceu momentaneamente surpreendido. Pode escrever um relatório, Sedlacek, disse ele. Certamente já ouviu de outras fontes a espécie de fatos que lhe contei. Sedlacek, porém, respondeu que não, tinha ouvido histórias individuais, detalhes de um ou outro incidente. Mas nenhuma descrição global. Venha a Budapeste, insistiu Sedlacek. Mas devo avisá-lo de que não será uma viagem confortável. Está querendo dizer que tem de atravessar a fronteira a pé? Não será tão ruim assim, disse o dentista. Mas talvez tenha de viajar num trem de carga. Eu irei, declarou Oskar Schindler. O Dr. Sedlacek perguntou sobre os outros nomes da lista de Istambul. No alto da lista, por exemplo, figurava um dentista de Cracóvia. Dentistas eram sempre contatos fáceis, explicou Sedlacek, já que não havia ninguém no mundo que não tivesse pelo menos uma cárie bona fide. Não, avisou Schindler, não procure esse homem. Ele está comprometido com a SS. Antes de partir de Cracóvia e retornar ao Sr. Springman em Budapeste, o Dr. Sedlacek teve outro encontro com Oscar. No gabinete da DEV, ele lhe entregou quase todo o dinheiro que Springman o encarregara de levar para a Polônia. Havia sempre um risco, em vista da tendência hedonista de Schindler, de que ele gastasse a quantia em joias no mercado negro. Mas nem Springman nem Istambul pediam quaisquer garantias. Ser-lhes-ia de todo impossível desempenhar o papel de inspetores. É preciso dizer que Oscar se portou impecavelmente e entregou o dinheiro aos seus contatos na comunidade judaica, para que usassem de acordo com o que julgassem conveniente. Mordecai Ulkan, que, como a senhora Dresner, iria mais tarde conhecer Schindler, era joalheiro por profissão. Agora, no final do ano, ele foi visitado em sua casa por um dos políticos de Spira. Não se tratava de nenhum problema, explicou hoje. Sem dúvida, o Ulkan tinha uma ficha na polícia. Um ano antes, o apanhara vendendo dinheiro em espécie no mercado negro. Quando ele se recusara a trabalhar como agente do escritório de controle da moeda, tinha sido espancado pelo SS, e a senhora Ulkan tivera de ir procurar o Ostmeisterbeck na delegacia da polícia do gueto e pagar um suborno para seu marido ser solto. No mês de junho desse ano, ele tinha sido preso, devendo ser transportado para Belzec, mas ou seu conhecido conseguira retirá-lo do pátio da Optima. Como se vê, havia sionistas na Ode, por menores que fossem as suas chances de vir um dia a conhecer Jerusalém. O Ode que o visitou dessa vez não era de forma alguma um sionista. Disse a Ulkan que a SS necessitava urgentemente de 4 joalheiros. Tinham dado a Spira 3 horas para encontrá-los. Dessa maneira Herzog, Fredner, Gruner e Ulkan, 4 joalheiros, haviam sido levados à delegacia da Orogueto e posteriormente encaminhados à antiga academia técnica, agora um armazém para o escritório central de economia e administração da SS. Era óbvio ao Ulkan, ao entrar na academia, que havia lá um forte esquema de segurança. Em cada porta estava postado um guarda. No saguão do prédio, um oficial da SS informou aos 4 joalheiros que, se revelassem alguém o que tinham vindo fazer ali, seriam mandados para um campo de trabalhos forçados.
Acrescentou que eles deviam trazer consigo todos os dias os seus estojos de classificação de diamantes, seus equipamentos para avaliar o quilate de ouro. Os 4 joalheiros foram conduzidos ao porão. Ao redor, nas paredes, havia prateleiras repletas de malas e pilhas enormes de pastas, cada qual com um nome cuidadoso e futilmente marcado pelo seu ex-dono. Debaixo das janelas altas alinhavam-se caixotes de madeira. Quando os 4 joalheiros se agacharam no chão, 2 homens da SS apanharam uma mala, carregaram-na com dificuldade até o meio do porão e a esvaziaram aos pés de Esogo. Depois foram buscar outra na prateleira e despejaram o conteúdo diante de Gruner. Trouxeram uma cascata de ouro para Fredner, e depois para Vulcan. Era ouro velho, anéis, broches, braceletes, berloques, lorgnetes, piteiras. Os joalheiros teriam que classificar o ouro, separar os folheados dos maciços. Diamantes e pérolas seriam avaliados. Eles deviam classificar tudo, de acordo com o valor, o peso e o quilate, em montes separados. A princípio eles sopesaram as peças com hesitação, mas depois puseram-se a trabalhar com mais rapidez, como profissionais competentes que eram. À medida que se formavam as pilhas de ouro e pedrarias, os SS colocavam o material em determinados caixotes. Cada vez que acabavam de encher um caixote, escreviam nele com tinta preta, SS Reichsführer Berlim. O SS Reichsführer era o próprio Himmler, em cujo nome eram depositados no Reichsbank os bens confiscados. Havia uma profusão de anéis de crianças, e os joalheiros tinham de manter um frio controle racional para não pensar nos ex-donos infantis. Só uma vez se deixaram perturbar, quando os SS abriram uma valise e de dentro dela caiu um dente de ouro ainda sujo de sangue. Ali, numa pilha junto aos joelhos de Vulcan, estavam representadas as bocas de 1000 mortos, cada uma parecendo clamar para que o joalheiro se revoltasse, se pusesse de pé, atirasse para longe seus instrumentos de trabalho e denunciasse a origem odiosa de todas aquelas preciosidades. Então, depois de uma pausa, Herzog e Gruner, Vulcan e Fredner recomeçaram a sua tarefa, conscientes agora, naturalmente, do valor radioso do ouro, que porventura houvesse em suas bocas, e temendo que a SS resolvesse fazer uma sondagem nesse sentido. Durante 6 semanas eles trabalharam na classificação dos tesouros da Academia Técnica. Depois de terminado o trabalho, foram levados para uma garagem em desuso, convertida em um depósito de prataria. Os poços de lubrificação estavam cheios até a borda de prata maciça, anéis, berloques, bandejas da Páscoa, balanças Fiat, peitorais, coroas, candelabros. Separaram a prata maciça da folheada, pesaram tudo. O oficial da SS encarregado queixou-se de que alguns daqueles objetos eram de acondicionamento difícil. Mordecai Vulcan sugeriu que talvez fosse conveniente fundi-los. Pareceu a Vulcan, embora ele não fosse um homem piedoso, que de certo modo seria melhor, um pequeno triunfo, se o rei herdasse prata de onde houvesse sido removida sua forma judaica. Mas, por alguma razão, o oficial SS não aceitou a ideia. Talvez os objetos se destinassem a algum museu didático no Reich. Ou talvez o SS apreciasse a beleza artística da prataria das sinagogas. Quando terminou esse trabalho de avaliação, Vulcan de novo se viu desempregado. Tinha de sair regularmente do gueto a fim de arranjar comida suficiente para sua família, especialmente para sua filha que sofria de bronquite. Trabalhou algum tempo numa fundição em Casimires, e ali ficou conhecendo o Oberscharführer Gola, um SS moderado. Gola arranjou-lhe um emprego como encarregado da manutenção na caserna da SA perto de Wawel. Quando Vulcan entrou no rancho com suas ferramentas, viu acima da porta a inscrição: Fujuten Deundinto, TT Verboten, entrada proibida a judeus e cães. Esse letreiro, e mais os 100.000 dentes avaliados na Academia Técnica, convenceram-no de que, no final, a libertação não poderia vir do favor displicente do Oberscharführer. Gola bebia naquele recinto, sem sequer notar o letreiro, tampouco notaria a ausência da família Vulcan no dia em que eles fossem levados para Belzec ou algum outro lugar de igual eficiência. Portanto, Vulcan, como a senhora Dresner e uns 15.000 outros habitantes do gueto, sabiam que precisavam mesmo era de uma libertação especial e estrondosa. Mas, nem por um momento, acreditavam que essa libertação viria. Capítulo 18. O Dr. Sedlacek tinha avisado que a viagem seria desconfortável, e assim foi. Oscar viajou agasalhado num bom sobretudo, com uma valise e uma sacola cheia de vários confortos que, no decorrer da viagem,
provaram ser-lhe de grande utilidade. Ainda que estivesse com os devidos documentos para viajar, não queria ter de usá-los. Tinha chegado à conclusão de que, se não tivesse de apresentá-los na fronteira, sempre poderia negar que naquele dezembro tinha viajado para a Hungria. Fez a viagem num caminhão fechado, cheio de pacotes do jornal do partido, Volkscher Belbaster, para distribuição na Hungria. Trancado com o cheiro da tinta de impressão e em meio das pesadas letras góticas do jornal oficial da Alemanha, seguiu aos solavancos pelas montanhas cobertas de neve de Eslováquia, cruzando depois a fronteira húngara e descendo para o Vale do Danúbio. Fora feita uma reserva para ele no Hotel Pannonia, perto da universidade. Na tarde de sua chegada, o franzino Samuel Springmann e seu companheiro, Dr. Resso Castiner, foram vê-lo. Os dois homens, que subiram ao andar de Schindler pelo elevador, tinham ouvido fragmentos de notícias trazidas por refugiados. Mas refugiados não podiam fornecer muitas informações. O fato de terem evitado ameaças significava que pouco sabiam de sua geografia, seu funcionamento interno, quantas pessoas haviam sido atingidas. Castiner e Springmann estavam ansiosos por informações, pois, a se acreditar em Sedlacek, o alemão Sudeten lá em cima ia poder dar-lhes o mapa todo, o primeiro relatório completo do descalabro polonês. No quarto, as apresentações foram breves, pois Springmann e Castiner tinham vindo ali para ouvir e podiam notar que Schindler estava ansioso por falar. Nenhuma providência foi tomada, naquela cidade obcecada por café, para formalizar o encontro, telefonando ao serviço de copa para mandar servir no quarto café e bolos. Castiner e Springmann, depois de trocarem um aperto de mão com o enorme alemão, sentaram-se. Mas Schindler pôs-se a andar de um lado para outro. Parecia que longe de Cracóvia e das realidades do Action e do Gueto que sabia perturbava-o mais do que na ocasião em que contara rapidamente as ocorrências a Sedlacek. Estava agitado. No quarto do andar abaixo poderiam ouvir suas passadas. O lustre teria tremido quando ele batia o pé, demonstrando a ação do SS, que comandara o pelotão de fuzilamento na rua Cracusa, o que tinha retido com a bota a cabeça de sua vítima, em plena vista da garotinha de vermelho no final da fila. Começou sua narrativa com imagens pessoais das crueldades assistidas por ele em Cracóvia, o que testemunhara nas ruas ou ouvira de ambos os lados do muro, as palavras dos judeus e da SS. Naquela conexão, informou ele, estava trazendo cartas de habitantes do gueto, do médico Chaim Ilfstein, do Dr. Leon Salpeter, de Tsaxter. A carta do Dr. Ilfstein era um informe sobre a fome. Quando desaparece a gordura do corpo, disse Oscar, o cérebro começa a ser destruído. Os guetos, contou ele, estavam sendo torturados. E o que acontecia em Cracóvia estava acontecendo também em Varsóvia e Lodz. A população do gueto de Varsóvia fora reduzida em 4/5. Lodz em 2/3, Cracóvia à metade. Onde estavam as pessoas que tinham sido transferidas? Algumas se achavam em campos de trabalhos forçados, mas os cavalheiros ali presentes tinham de aceitar o fato de que, pelo menos 3/5 dessas pessoas haviam desaparecido em campos, que agora utilizavam novos métodos científicos. Tais campos não eram incomuns. A SS tinha até um nome oficial para eles, Vernichtungslager, campo de extermínio. Naquelas últimas semanas, informou Oscar, uns 2.000 habitantes do gueto de Cracóvia tinham sido reunidos e enviados não para as câmaras de Belzec, mas para campos de trabalhos forçados nas cercanias da cidade. Um campo ficava em Ujelikivka, outro em Prokocim, ambos com estações ferroviárias da linha Ostban, que corria para a fronteira russa. De Ujelikivka e Prokocim, os prisioneiros marchavam todos os dias para um local na aldeia de Plazóvia, na periferia da cidade, onde estavam sendo preparadas as fundações para um vasto campo de trabalho. A vida em tal campo, explicou Schindler, não ia ser das mais aprazíveis. As casernas de Ujelikivka e Prokocim estavam sob o comando de um NCOSS chamado Ostpilarzik, que adquirira notável reputação, em junho do ano anterior, quando ajudara a expulsar do gueto cerca de 7.000 pessoas, das quais apenas um farmacêutico, tinha retornado. O campo em construção em Plazóvia estaria sob as ordens de um homem do mesmo calibre. O que havia a favor dos campos de trabalho era que lhes faltava o aparato técnico para o genocídio metódico. Havia um critério lógico com relação a tais campos, havia razões econômicas para existirem. Prisioneiros de Ujelikivka e Prokocim eram levados todos os dias para ali trabalharem em vários projetos. Ujelikivka,
Prokocin e o campo em construção em Plazovia estavam sob o controle dos chefes de polícia de Cracóvia, Julian Schemer e Rolf Kizurda, ao passo que os Vernichtungslagers eram dirigidos pelo Escritório Central de Administração e Economia em Oranienburg, perto de Berlim. Os Vernichtungslagers usavam também pessoas vivas por algum tempo, para mão de obra, mas a sua indústria principal era a morte e seus subprodutos, a reciclagem de roupas, das joias e óculos que restassem, de brinquedos e até da pele e cabelo dos mortos. Em meio às suas explicações sobre a distinção entre campo de extermínio e os de trabalhos forçados, Schindler de repente adiantou-se para a porta, escancarou-a e olhou para um e outro lado do corredor deserto. Conheço a reputação de bisbilhotice desta cidade, explicou ele. O franzino Springman levantou-se e foi ter com Oscar. O Pannonia não oferece tanto perigo, ponderou ele em voz baixa. O ninho da Gestapo é o Victoria Hotel. Schindler examinou mais uma vez o corredor, fechou a porta e foi postar-se junto às janelas, onde continuou seu macabro relatório. Os campos de trabalhos forçados seriam dirigidos por homens nomeados devido à sua severidade e eficiência na limpeza dos guetos. Haveria assassinatos e espancamentos esporádicos e certamente corrupções envolvendo alimentos, em consequência, rações menores para os prisioneiros. Mas isso era preferível à morte certa dos Vernichtungslagers. Os que estavam em campo de trabalho podiam ter acesso a alguns confortos extras e havia chance de serem levados para fora, contrabandeados para a Hungria.